Então, dá para ver a tela, gente? Dá sim. Tá. Sim. Tá, então vamos começar aqui de novo, né? Tá, então o f bola g' de x é igual a f' de g de x vezes g' de x. Isso aqui é a regra da cadeia, tá? Então, para começar, isso aqui é um pouco artificial, tá? Depois bom, talvez seja melhor explicar agora, porque eu... Tá, então vou começar pelo meio aqui da demonstração, depois a gente volta, tá? Então, qual que é a ideia aqui, né? Para calcular a derivada da composta f bola g, eu tenho que começar com essa daqui, tá? Então, essa daqui seria f de g de x mais h. Tá, acho que é melhor eu escrever aqui, porque ela está na coisa intermediária aqui. Então, isso aqui seria f bola. Aqui escrever com bola é ruim, para enxergar depois. Então, vamos tirar o bolinho aqui. Ah, então, isso aqui é f de g de x mais h menos f de g de x sobre h. Tá? Então, calcular a derivada seria calcular isso daqui, certo? Tá? Só que aqui a gente não consegue enxergar a derivada da f e da g, então a gente vai fazer um passo intermediário, que é simplesmente a gente vai dividir e multiplicar por alguma coisa aqui, né? Então, no caso, vai ser g de x mais h menos g de x vezes g de x mais h menos g de x sobre h. Tá? Tá, o único problema é assim, eu gostaria de escrever isso, tá? Mas o problema é que isso daqui, ele poderia ser zero. Tá? Se ele for zero, eu não posso escrever isso. Tudo bem? Então, por isso a gente tem que fazer um passo intermediário aqui, e é justamente isso, né? Quando ele é diferente de zero, você escreve isso. Quando ele é zero, então em cima vai ficar g de x mais h igual a g de x, então ele já dá zero, tá? Então aí a gente vai ter que fazer umas contas no meio por causa disso, tá? Então, para isso, a gente vai definir essa a que está aqui em cima. Tá? Então, a vai ser, quando t é diferente de zero, vai ser exatamente... Então, aqui, quem que vai ser o t, né? Na hora que a gente for escrever ali em cima, a gente vai enxergar isso aqui como sendo o t. Tá? Então, aí você vai ter g de x mais t, né? Tá? Então, a de t é isso aqui, f de g de x mais t, menos f de g de x sobre t, quando t é diferente de zero. Agora, quando o t vai para zero, tá? Então, vamos chamar o g, só para facilitar um pouquinho a visualização, chamar o g de x de p. Então, isso aqui seria f de p mais t, menos f de p, sobre t, quando t vai para zero, né? Isso vai para f' de p. Agora, como o p é g de x, isso aqui vai dar exatamente isso aqui, tá? Por causa disso aqui. Tudo bem? Então, essa função a de t é contínua para t igual a zero. Tá? A gente só trocou aqui o g de x por p, porque o x está fixo, tá? Então, não tem problema. Tá? Então, agora Tá, e ele vai para f' de p justamente pelo que a gente estava comentando na outra página aqui, né? Quer dizer, isso aqui apagou alguma parte. Então, isso daqui, quando p vai para... quando p não, p está fixo, né? Quando x vai para p, isso daqui dá f' de p, né?
Agora, esse limite para calcular a derivada, você pode fazer também para h indo para zero, só que dessa outra função, né? F de p mais h menos f de p sobre h, né? Então, quando o h vai para zero, isso vai para f' de p. Então, para saber se a função é derivável ou não, basta ou tomar esse limite ou esse aqui de baixo, tá? No caso, a gente vai usar essa aqui de baixo. Então, tá. Então, essa função aqui é contínua. Agora, então, temos que f bola g, que está aqui, né? Essa aqui, né? F bola g, x mais h menos f bola g de x, h. Então, ela vai ser isso daqui, que a gente escreveu aqui, tá certo? Quando o g de x mais h e o g de x são distintos, ou ele vai dar zero, porque no caso se dá zero, isso aqui é igual a isso daqui, então essa diferença aqui em cima dá zero e acabou, né? Tá? Quer dizer, aqui, né? Você só olha aqui, né? Vai dar zero, tá? Então, o que eu quero é verificar que independente dos dois casos, ele vai estar associado a esse valor A vezes essa outra aqui, tá? Então, é, quando o g de x mais h é diferente de g de x, então ele dá, isso daqui é o A, tá certo? De g de x mais h menos g de x, e isso daqui é exatamente o que está aqui, então a gente só repetiu, tá? Então, aqui é igual. Agora, quando aqui dá zero, você tem o quê? Aqui vai ser o A vezes isso também, porque no caso isso aqui dá zero, né? Tá certo? E aqui vai dar o f' de g de x, tá? De qualquer forma, mas de qualquer forma, o importante é que eu quero escrever isso daqui de uma forma que seja sempre igual com alguma outra coisa, tá? Porque aqui está escrito como dois pedaços, e aqui a gente pode ver que ele é exatamente, você escreve nos dois casos do mesmo jeito, tudo bem? Tá. Então, agora, como essa função aqui bate com essa função aqui, então o limite dos dois vai ser igual. Tá? É o que a gente faz aqui. O limite quando h vai para zero disso daqui é igual ao limite de quando h vai para zero de a de g de x mais h menos g de x vezes g de x mais h menos g de x sobre h. Tudo bem? Agora, o g de x mais h menos g de x, ele vai para zero, o a é uma função contínua no zero, então isso aqui vai para f' de g de x, né? Que é a linha de zero. Quer dizer, é o a de zero, né? Tá? Que é esse valor aqui. Tudo bem? E esse daqui, como g é derivável, ele vai para g' de x, então esse limite aqui vai dar exatamente isso daqui. Tá? Há alguma dúvida sobre isso ou não? Tá mais ou menos claro? Tá? Assim, intuitivamente, basicamente o que a gente faz é só multiplicar e dividir, tá? O único problema é que você só pode multiplicar e dividir pelo número quando ele não é zero. Então, ele pode ser zero, então você tem que dividir em dois casos. Então, essa é a única restrição disso, tá? E agora, já que eu não consegui gravar outra página, então eu vou aproveitar e escrever outra coisa na próxima página, tá? Que é em relação a outra notação, né? Que a gente está usando a notação linha, mas vocês já devem ter visto no livro, ou talvez em algum outro lugar, que tem uma outra notação para derivada, né? Que é usar, você usa assim, né? df dx, né? Tá? Então, vamos ver como é que fica a regra da cadeia nesse caso aqui, tá? Porque é que essa anotação aqui tem que tomar um certo cuidado para usar, para não fazer bobagem, na verdade. Tá? Hum, tá. Então, tá, porque você tem o y como uma função de x, tá certo? Por exemplo, e você tem um z como uma função de y, né? Tá? Então, e aí então, quer dizer, compondo, você pode pensar que z é uma função de x.
Tá? Só que aqui já é um abuso de notação, tá? Porque na verdade, o que a gente escreveu aqui, isso aqui seria z bola y, né? Tá? Só que a notação que a gente usa na de derivada, às vezes vai ficar assim. Então, você fala dz dx é igual a dz dy vezes dy dx. Tá? Então, essa aqui seria a regra da cadeia também, tá? Nessa notação. Tá, então seria como se você cortasse aqui e só fica o dz dx, tá? Então, isso é uma coisa que acaba usando bastante na hora de fazer conta, né? Você simplesmente, você trabalha como se isso fosse uma fração. Ô, professor, então primeiro deriva de, tipo, eu não sei, meio que dá, pela essa notação dá para perceber melhor. Deriva primeiro a de fora, a função de fora, em função de y, e depois deriva y em função de x. Isso, tá? Só que, então, essa notação aqui, quando você escreve assim, fica meio ruim, mas Uhum, talvez fica mais fácil quando você pensa em termos de nomes, né? Por exemplo, você tem o volume em função de x, né? Quer dizer, o comprimento de alguma coisa, aí você tem o comprimento em relação ao tempo, tá? Aí você quer calcular a derivada do volume em relação ao tempo, por exemplo, tá? Então, na verdade, esse v aqui não é o mesmo v, tá? Só que ele representa a mesma ideia, no fundo, né? Quer dizer, você tem o volume em relação a um certo comprimento, né? Por exemplo, pensa no caso do... quer dizer, você tem por exemplo, o cubo, né? Tá certo? Então, o volume vai depender só do comprimento, tá? Só que aí esse comprimento ele muda em relação ao tempo, por exemplo, tá? Então aí você teria um volume que vai depender do tempo. Tudo bem? Tá. Então aí o que acontece? Você vai escrever, na hora de você calcular a derivada, então você escreveria o quê? Olha, dv dt, né? Aqui. Então, a derivada em relação ao tempo. Então, a derivada em relação ao tempo, você pode pensar que é a derivada em relação ao comprimento x vezes a derivada de x em relação ao tempo. Tá? Então, a conta vai ser essa aqui, tá? Tá? Então, aí você tem que ficar, na verdade, aqui não está escrito composta, mas aqui tem uma composta envolvida, tá? Então, no caso, quando você calcula dv dt no instante t0, tá? Então, isso aqui também vai ter que ser no instante t0, então, no final das contas, aqui vai ser o quê? dv dx, só que aqui é no x do instante t0, tá certo? Então, seria num ponto x0 aqui, tá certo? Vezes dx dt, aí é no instante t0. Tá? Aí quem que é o t0, né? O t0 é o x no instante, o x0 seria o x no instante t0. Tá? Então, aqui não aparece a ideia, aqui nem parece que tem composta, né? Mas aqui na verdade tem a composta porque quando você vai calcular as coisas é no instante fixado. Então, é o comprimento daquele instante e é o instante. Tudo bem? Tá, então aqui você fica, acho que aqui fica mais fácil de ver o que está acontecendo em relação à composta, tá? E aqui acho que é mais mnemônico, só que aí você tem que tomar cuidado de não escrever as coisas erradas. Tá? Então aqui seria em relação, no caso aqui, então você vai derivar em relação a x, então isso aqui é o y no instante x, isso aqui é no instante x, tá? Então, assim, dependendo da situação, uma notação pode ser mais útil que a outra. Aí tem que sempre só tomar cuidado para não confundir o que está acontecendo. Tudo bem? Tá. E, assim, geralmente na física, qual que é a ideia, né, que você pensa, né? Que isso aqui é uma grandeza infinitesimal
isso aqui é uma grandeza infinitesimal, tá? E aí você tá, isso aqui está dando, isso aqui você está vendo como uma fração mesmo, né? Qual que é a relação entre essas duas grandezas, tá? Então isso aqui só faz sentido quando você está trabalhando, por exemplo, com coisas que são, sei lá, é como se fosse escala, né? Você tem, quer dizer, essas duas coisas são minúsculas, né? Infinitesimais. Só que aí quando você compara, faz uma comparação direta entre as duas, então você vai dar um número, tá certo? Tá, aqui eu acho que talvez tenha que trabalhar um pouco com conta até acostumar, né? Então vamos fazer algum exercício aqui só para ver, tá? Então, por exemplo, Professor, oi, fala. é, no slide anterior, isso. Uhum. Essa notação do infinitésimo, não, aquela, Ah, a o anterior adiante, aqui? Isso. isso. Essa é uma notação muito usada na física, né? Sim. Matematicamente, ela tem a validação com todos os parâmetros, né? Utilizados pelos matemáticos? Não, então, para justificar, a gente usa epsilons e deltas, na verdade, tá? Então, mas aí, quer dizer, o que você fala de Eclair, na verdade, você consegue, você consegue mais ou menos justificar dessa maneira, quer dizer, é porque o que você está falando, ele funciona, basicamente, né? Tá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente vai ver, que vocês vão ver só no cálculo 2, né? É a integração, né? Alguém já viu a notação disso daqui? Uhum. Eu acho que fica bem melhor mesmo se a gente, por exemplo, quisesse integrar essa função aí, né? Tipo, por dx, Isso. dz dx, por Então, assim, dx, eu acho isso melhor. daqui, qual que é o significado disso, né, para Clara? Isso aqui é uma soma infinita, tá? Tá? Então, na verdade, o que você está fazendo aqui? Porque, para quem, bom, de qualquer forma, o que significa a integral, né? A integral é a área embaixo de uma curva, tá? Então, ou assim, a notação, a motivação da notação é assim, a altura de um retângulo infinitesimal, de base infinitesimal, né? De altura f de x, e, 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 como que é? E base dx, tá? Só que, assim, isso intuitivamente é o que você vai fazer, mas na hora de você fazer conta mesmo, você não faz isso, tá? Você faz aproximar você vai fazer uma aproximação assim, né? Você quer calcular essa área aqui, tá certo? Aí você fixa aqui uma quantidade finita, tá certo? Então isso aqui vai ser um delta x, um delta x, né? Tá certo? Então aí você pega e fixa uma altura que, quer dizer, quanto menor, quer dizer, porque aqui não vai dar um retângulo mais, né? Não vai dar retângulo do jeito que eu estou fazendo também. O desenho está muito torto, tá? Mas deixa eu apagar um pouco aqui para poder pintar com outra. Não, tá aqui, vai. Aí vamos pintar com outra cor aqui. Tá? Tá? Então a ideia é assim, né? Você pega aqui, você vai calcular uma área. Só que esse aqui já não dá um retângulo. Aqui embaixo dá um retângulo, só que chegar aqui em cima tem um pedaço que não é retângulo, tá? Então o que acontece aqui? Você vai fazer uma aproximação, né? Você pode fazer por exemplo, uma aproximação de um retângulo dessa maneira aqui, tá? Ou você escolhe uma outra altura, tá? No caso do Guidorize, ele pega e pega qualquer valor assim como uma tentativa de aproximação, tá? Em alguns outros livros eles usam o supremo ínfimo, porque daí você pega uma aproximação que está por baixo e uma aproximação que está por cima, tá? Mas aí então, de qualquer forma, a ideia é assim, na hora de você calcular isso aqui, você vai pensar como uma soma finita, tá certo? Que vai dar uma aproximação dessa área, e aí conforme você vai encolhendo o tamanho da base aqui, tá certo? Esse retangulinho vai se aproximar mais da área do retângulo, da área correspondente aqui, né? Tá? E aí, então, no limite, a ideia é que a base aqui vai virar um infinitésimo e a altura vai dar exatamente a função. Tá?
Mas aí, assim, você raciocina dessa maneira, mas você argumenta de outra maneira para provar, tá? Tá, mas intuitivamente as coisas, quer dizer, isso ajuda pelo menos a você ter uma ideia uma ideia intuitiva do que está fazendo. Aí depois, por exemplo, o, era Sarros, né? Peraí, não era Sarros, como é que chamava agora? Eu não lembro mais outra coisa. Por exemplo, como é que como é que, essa coisa de sólido geométrico, né? Que fala assim, né? Se você fizer cortes, então se a área de cada corte é igual, então o volume dos dois é igual, né? Tinha algum teorema assim, não tinha? Eu já não lembro qual que é o nome, tá? Então, se você pensar em mais ou menos assim, em termos de infinitésimo, seria isso, né? Quer dizer, você fatia, tá certo? E toda fatia tem a mesma área, né? Então, o volume vai ser igual. Tá? Então, aí no caso, cada fatia seria, quer dizer, então você pode pensar volume, por exemplo, né? Como sendo uma integral desculpe, o x aqui que não é o x, mas é, você pode pensar o volume como uma integral de área. Tá? Então, por exemplo, uma maneira de você calcular a área da esfera, o volume da esfera, é calcular, você fazer você fazer cortes nele e fazer a integral, né? Tudo bem? Tá. Mas isso é para o cálculo 2, tá? Mas a ideia então de infinitésimo seria essa, né? Quer dizer, para você formalizar, você faz por aproximação mesmo, tá? Você não chega e usa o infinitésimo direto, tá? O que acontece é que você pode justificar que as contas funcionam, tá? Uhum. Tudo bem? Agradeço, professor. Tá. Agradeço. Tá. Então vamos passar pro próximo aqui. Então, talvez só para tentar acostumar com a notação mesmo, né? Então, vamos ver. Tá. Então, vamos pensar no volume mesmo, né? Que eu tinha comentado o cubo, né? Então, pega o V de x é igual a x ao cubo, né? Então, então só para ficar claro, então 0 menor que x é menor que... Tá bom, acho que só x maior que 0, tá? Porque, só pensando fisicamente, né? Porque isso também, a função, você pode definir a função mesmo para x negativo, né? Tá? Então, mas como a gente está, só para dar uma ideia física disso aqui, vamos pensar para x igual a 0. Aí você pode pensar então que x também, o comprimento, ele muda com relação ao tempo, né? Certo? E, por exemplo, suponha que ele muda como 2t ao quadrado mais 1, né? Tá? Então, o dv/dt, certo? Isso aqui seria eu quero calcular o dv/dt no instante 1, por exemplo. Como é que a gente faz? Então, pela regra da cadeia, isso aqui é dv dx vezes dx dt, né? Certo? Calculado no instante 1. Tá? Só que aí na hora de você calcular, então, esse 1 aqui, você não vai jogar o 1 aqui, tá? Porque vai ter que ser o x, no instante x, quer dizer, no x do instante 1. Tá? Então, vamos calcular. Quanto que é dv dx? 3x, né?
eu acho. 3x ao quadrado, né? Isso. É, Tá? x quadrado. Então agora, então, no instante 1, então para saber o que a gente faz no instante 1 é para x igual, então você tem que ver quanto que é x no instante 1. Tá? Quanto que é x no instante 1? 3. 3, né? Tá? Então, isso aqui você vai calcular no instante. Tá, vamos colocar assim só para ficar claro que a gente está. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar dv dx do instante 3. Quer dizer, então, tá, vamos fazer direto, né? Senão às vezes a anotação não bate coisa. Então, dv dt no instante 1, ele é 3 aqui, né? X1 quer dizer, então aqui vai ficar 3, então vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado. Tudo bem? Ah, não, vai ficar horrível fazer isso. Tá, então vamos escrever, né? Apesar de talvez isso aqui não é o que você vai ver na física muito frequentemente, mas no começo vamos fazer assim, né? Esse aqui vai ser no instante x, quando x é 1, tá? Então no instante 3, no x3, né? X igual a 3. Vezes dx dt, quanto que é? 4t. 4t. 4t, isso. Tá? Então, no instante 1, então ele vai dar 4, né? Então, dx dt no instante 1. Então, isso aqui vai dar, aqui fica 27, né? Vezes 4 é igual a 28, vai 2, 8, 10, 108, né? 108. Tá certo? Tá, então, quer dizer, quando você usa a notação, essa notação de classe, você tem que prestar atenção nessa parte aqui, tá? Porque isso acho que causa bastante confusão. Tá? Assim, não é porque você escreve volume, simplesmente também você acaba escrevendo alguma coisa assim, tá? Ou, muitas vezes, né? Você vai escrever dx/dv também, por exemplo. Tá? Então você trabalha isso aqui como se fosse uma fração. Tá? Quer dizer, então você vai pensar que que você tem, no fundo, o que você faz é trabalhar com duas grandezas, né? Você tem a grandeza do comprimento e a grandeza do volume, e aí você pode pensar também em comparar a grandeza do tempo com a grandeza do volume, tá certo? Então, assim, você acaba invertendo as coisas para escrever as coisas. Então, simplesmente, na hora de manipular, você acaba manipulando como fração, tá? Tudo bem? Tá, obviamente aí tem umas restrições, né? Porque para você poder ficar manipulando, na verdade, não pode ser zero, né? Porque se for zero, não pode fazer isso, né? Tá? Mas, fora isso, basicamente, realmente você acaba manipulando como se fossem frações. Tá? Bom, agora isso aqui está na página... Bom, isso aqui vai ficar aqui, tá? Mas vai ficar meio fora de ordem as coisas. Tá. Então, agora vamos fazer a mesma conta, só usando a outra notação, né? Então, só que aqui a gente não acaba escrevendo um pouco diferente, né? Então, V de T V de X, aliás, né? Não, peraí. Vamos voltar aqui. Tá, então aqui você tem V de X, da X ao cubo. E aí você tem, por exemplo, X de T. X de T é T ao quadrado mais 1, né? É 2T ao quadrado que eu escrevi antes? Sim. Ah, não, estou aumentando um monte de página aqui. Isso, 2T ao quadrado mais 1. Tá? 2T ao quadrado mais 1. Então, na hora que a gente... Se você for escrever lá, então, na verdade, se a gente colocou o volume em função de x, então a gente não vai escrever v de t, tá? Vai ficar v de x de t. Tá? Então, essa seria a notação
vamos ver, notação usando funções mesmo, tá? Então, o volume tem essa variável, então na hora que você escreve vai ficar assim, tá? Só que na outra notação você ignora isso daqui e simplesmente pensa que é o V no instante T, então aí aí você simplesmente tá pensando na composta sem escrever a composta agora, tá? Então, no caso, então, aí aqui diz o quê? Isso aqui seria então V bola X de T, né? Tá? E aí então agora você tem que ver bola X linha de T igual a V linha calculado em X de T vezes X linha de T. Tá? Então agora quem que é o V linha, né? V linha é o que a gente fez agora, antes, né? V linha de X é 3x ao quadrado e V não, X, né? X linha de T é igual a 4t. Tá? Então, isso daqui fica, V' é 3x ao quadrado, então vai ficar 3x quadrado de t vezes 4t. Professor, desculpa, eu me perdi. Por que é 4t o x' de t? Ah, isso aqui porque é a derivada de 2t quadrado mais 1. Então, primeiro é uma Ah, derivada de soma, entendi. né? Então vai ficar 2t ao quadrado, linha, mais 1 linha. 1 linha é 0, né? Então agora isso aqui, agora 2 é constante, então fica 2t ao quadrado, linha, né? Mais 0, se quiser aqui. Tá? Agora o 2t, a derivada é 2t, né? T ao quadrado, a derivada é 2t. Então fica 2 vezes 2t. É igual a 4t. Ah, entendi. Tá? Tá. Então aqui dá exatamente o valor, né, da função, tá? Então aí, então, no caso, V' de x de 1, é só substituir aqui, né? Vai ficar 3 de x ao quadrado de x de 1 Professor, é... só uma Oi, dúvida, posso sim. perguntar? Eu poderia já substituir o 2t já no x ao cubo e depois derivar, sendo como composta? Sim, aí você não faz, não, você não isso, o problema é assim, né? Quando é fácil de fazer, tanto faz, né? O problema é quando é mais Uhum, complicado, né? Quando é mais complicado, entendi, essa opção de substituir, às vezes, ela fica muito pior, né? entendi. Tá certo? Então, justamente é por isso que a gente usa justamente quando as coisas começam a ficar complicadas, né? Senão, realmente, a opção que você faz, né, mais ou menos tanto faz, né? O que você escolher sai fácil, então não tem problema, né? Tudo bem? Então vai dar isso aqui, tá? Tá, então, como ele está comentando, né, aqui, se quiser, você também pode substituir direto e fazer a conta também, né? Tá? Então vamos pegar, por exemplo, um caso que as coisas começam a ficar feias, né? Só para a gente ver. Tá, então, por exemplo, pega x. Professor, Oi. então a derivada da composta é a derivada da primeira, da de fora vezes a derivada da de dentro, Isso, nessa notação aí. é uma forma de você fazer aquela. Então vamos pegar tá, então vamos pegar um exemplo com, por exemplo, um pouco Tá. mais complicado aqui já. Seno ao quadrado de x ao quadrado mais cosseno de x, por exemplo, né? Então, se a gente cruzar, a gente pode colocar mais uma coisa aqui. Tá, vamos botar mais uma coisa. Foi a tangente. Não, vamos começar. Não vamos complicar tanto assim no começo, né? Tá. Então, como é que a gente faz aqui?
poderia chamar de dentro de U, ou uma variável, não sei. Isso seria uma forma de você tentar enxergar o que você está fazendo, né? Exato. Vamos chamar isso aqui de U, né? Então, por exemplo. Então, isso aqui vai ser o quê? É menos. Menos não, né? Só derivada do seno é cosseno, né? Então, vai ser cosseno de. No caso, se quiser chamar cosseno de 1, mas a gente vai escrever exatamente o que está aqui já. Então, então a ideia é sempre aí como se fosse descascando, né? Você descascou o primeiro pedaço aqui, agora você vai fazer o que sobrou aqui, né? Então a derivada de U agora, né? Tá certo? Então quanto que dá a derivada em relação agora a U? Dá 2x menos seno, né? Não sei. 2x menos seno, exato. Tá? Então agora, por exemplo, se fosse isso daqui, a gente já viu o ln também? Então vamos fazer agora com ln. ln de cosseno de x ao cubo, por exemplo, né? Então, isso aqui fica como agora? Derivada. Peraí, deixa eu achar aqui. A derivada disso aqui, como é que a gente faz? Então é sempre essa ideia de ficar a função que está mais para fora, né? Então, a função que está mais para fora é o ln, né? Então se quiser, como eu comento aqui, né? Você chama isso aqui de u, por exemplo. Então, isso aqui é a derivada de ln de u, então vai ficar 1 sobre u, né? 1 sobre u, aí então fica 1 sobre cosseno de x ao cubo, né? Aí depois você deriva o u agora, tá? Na verdade, às vezes no começo, às vezes é bom você escrever a função separada e fazer a conta mesmo. Então você chamou u de cosseno de x ao cubo. Então, quanto que é o linha agora? Tem que chamar outra variável aí pra Isso, também a gente ficar chama de legal de v aqui, derivar, então né? vai ficar menos Menos seno cosseno. Menos seno de V. v, né? Tá certo? Então é igual a Isso. menos seno de x ao cubo. Opa. X ao cubo, só que aí agora é uma composta. Peraí, esse menos Uhum. esse menos aqui acho que tá melhor deixar dentro aqui. Caiu 3x, não, né? Não sei se. Não Não, sei. então, agora vai ficar a vilinha aqui, Ah, tá? Agora então o v é x ao cubo. Então vilinha é 3x 3x quadrado. quadrado, tá? Então assim, você vai fazendo dessa maneira, né? Você vai entrando cada vez mais até acabar, tá? Tá? Então, por exemplo, se a gente for tentar derivar isso aqui sem usar a regra da cadeia, você já complica bastante, né? Porque não dá uma conta bonitinha, né? Tá? O outro era polinômio de polinômio dá um polinômio, pode ser que a conta fica feia, mas ainda dá um polinômio, né? Então dá para fazer, né? Tá? Dependendo, dá para fazer, né? Então, 1 sobre cosseno x ao cubo, aí depois vai ficar o menos, né? Aqui, menos seno de x ao cubo vezes 3x ao quadrado. Tá claro isso daqui, gente? Tá? Então sempre vai ter que ver qual que é a ordem das coisas que a gente vai fazendo, né? Para poder terminar, né? E fazer a conta. Tá? Vamos passar para um outro exemplo aqui, então. Só para ver que acho que talvez seja mais. Tá, então, por exemplo, isso aqui fica como? A derivada. tem que chamar de U, né? O x Isso. quadrado mais 1. Isso, E a chama isso aqui. derivada e derivar a secante também. Isso, então a Que eu derivada acho que é secante. tangente quadrado. Não, a derivada Tangente secante quadrado. é secante de U vezes tangente de U. Ah. Certo? Deixa eu tirar essa barrinha aqui. Aqui são 1, então não tem por que colocar o parênteses aqui, né? Então é secante de U, tangente de U, né? Que é a de fora, né? Vezes a U', né?
Então agora isso aqui é secante de x ao quadrado mais 1 tangente de x ao quadrado mais 1 vezes o linha. Tá, então para não precisar, para não poluir tudo aqui, então é mais fácil a gente fazer a conta separada sempre, né? Então você tem agora que o U é x ao quadrado mais 1, né? Então o linha quanto que é? 2x. 2x, né? Então aqui é só, como é o linha, então você já põe aqui direto, né? Para não precisar ficar repetindo tudo, porque senão tem que ficar copiando uma coisa que você já não vai mais mexer, né? Então vai dar isso aqui. Tá? Então a secante. Então, por exemplo, se você pega uma coisa mais complicada, né, com mais pedaços, simplesmente você vai fazendo pedaço por pedaço, né? Tá? A única coisa que, assim, ela vai dar mais trabalho porque vai ter mais conta para fazer, mas o processo é para ser sempre mais ou menos suave, né? Porque você resolve um, depois você resolve o próximo e assim vai. Tudo bem? Tá, então vamos pegar um outro aqui só para acostumar mais um pouco. Opa, previous não, next. Tá, então vamos pegar, por exemplo... Tá, esse aqui a gente não fez ainda, tá? Mas a gente vai, vai fazer ainda também. Então, E de x é E de x, né? Tá, ou a derivada. Então vamos ver, por exemplo, quanto é que fica isso aqui. Tá, então esse aqui, por exemplo, como é que fica? Professor, esse mais um sobre x mais um tá no expoente ou junto com no Não, 3 tipo mais... não, tá, o expoente é esse aqui só, Ah, beleza. tá? Então, como é que fica a derivada disso daqui? No, dentro da ln de U, 1 Isso, então sobre você U chama isso vezes o aqui derivada de U. de U, né? Tá, então isso aqui vai ficar ln de... Talvez é melhor deixar até o final assim, né? Ln de... desculpa, aqui fica 1 sobre U, né? Que é a derivada. 1 sobre U. Fica 1 sobre U vezes U linha, né? Linha. Tá, agora isso aqui quem que é o linha? Então vamos escrever quem que é U, né? O U vai ser... É uma soma, né? Então vai ficar... Nossa. Vamos chamar isso aqui de V, isso aqui de W, né? Isso aqui o linha é V linha V mais linha mais W linha. W linha, né? Que é igual a quanto? Mas, professor, eu me perdi. Por que ficou 1 sobre U vezes o linha? Então, porque isso aqui é ln de U. A composta é ln de U, né? Ln de U, então o que que ele é? Ele é a derivada do ln é 1 sobre U, né? Aí agora a derivada de dentro é o linha. Beleza. Tá? Tá, então agora aqui o que a gente tem? Aqui tem uma soma, né? Então vai ficar V' mais W', né? Agora quem que é... W' é fácil, né? Então tá. Então assim, a ideia é assim, você vai pegando os pedaços e vai desmontando tudo, né? Até chegar, até sumir com todos os linhas, né? Tá, então vamos começar com o W' que é mais fácil. Quem que é o W'? É x mais 1 elevado a menos 1. Isso, é x mais 1 elevado a Tá. menos 1, então vai ficar É a derivada Dá de menos menos 1 1 sobre sobre vezes x quadrado, né? Tem alguma mais coisa mais 1 quadrado. ao quadrado. Isso. Ah, Vezes a derivada de x mais 1, né? Que é 1. vezes derivada de x mais 1, que é 1. Tudo bem? Então, aqui também é uma composta. Tudo bem?
Tá, então W' deu para resolver, então vamos ver. Agora, quem que é ovelhinha, né? Quem que é ovelhinha? X ao quadrado mais x Tá, então vezes peraí. 3 elevado a x. Só escrever aqui, porque vamos tentar usar as letras até onde der, né? Porque eu acho que é mais fácil, né? Tá, então o W' já resolveu, né? Então, agora. Tá, então vamos fazer a conta do ovelhinha separado agora. Deixa eu trocar de cor aqui, só para. Porque vai ficar uma bagunça isso aqui. O ovelhinha quem que é? O V é o x quadrado mais seno de x, né? Não, é 3 elevado a Não, x quadrado mais seno de x. o V é isso, desculpe, o V é isso aqui. Ah, isso tudo, entendi. Entendi. Isso, aí no caso tem que dar um outro nome ainda para a coisa funcionar, né? Então você vê que o problema maior aqui é você escrever as coisas de forma que dê para entender o que está acontecendo depois, né? Certo? Porque fora isso ir desmontando as contas, né? Tá, então então em vez de a gente começar com o velhinha, vamos começar com o V aqui, né? Então, é, tá, então o que a gente tem aqui é vamos escrever isso aqui em função de E, tá? Para enxergar a composta aqui. Então, quem que é o V? Ele é E elevado a ln de A ln 3 de 3 elevado a x quadrado mais seno de x x. quadrado mais x. Isso, tá? Então, aí a gente tem que dar um outro nome aqui, né? Vamos começar com A agora, então chamar isso aqui de A, né? Tá. Então, velhinha quem que é? É e elevado a E elevado a A vezes vezes a linha. a linha, tá? Então, agora, E elevado a A é o próprio V, né? Então, isso aqui é igual a V, tá certo? Vezes A linha. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre U V vezes A linha mais W', tá? Bom, agora quem que é o A'? É o ln de 3 vezes 2x mais cosseno x. Isso, então, essa aqui é uma constante, vai ficar ln de 3. Agora deriva o x quadrado, tá, então vamos escrever assim, né? X quadrado mais seno de x, linha, né? É igual, então, a ln de 3. 2x Esse 3 ficou muito em cima, peraí. Ln de 3, 2x, mais mais seno x, né? cosseno x. Mais cosseno x, isso. Tá. Então agora a gente conseguiu eliminar todos como é que é? A gente conseguiu resolver tudo já, né? Agora é só juntar tudo. Então, 1 sobre U, quem que é? É 1 sobre 3x ao quadrado mais seno x. Desculpa, essa letra aqui é horrível. Aqui. Mais 1 mais 1 sobre x mais 1 vezes. Então agora o V, né? Quem que é o V? É o 3x ao quadrado mais seno x vezes, agora o A', né? O A' a gente já tem ali, é ln de 3, 2x mais cosseno x, né? E aí mais W' agora, que é
menos, então aqui vai ficar menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Tá certo? Então a ideia é essa, né? Você vai pegando os pedaços que aparecem e vai resolvendo até sumir com todas as derivadas. Tudo bem? Tá, o que tem que evitar, às vezes, é tentar fazer de cabeça direto, porque enquanto não estiver acostumado, a chance de errar é mais alta, né? Então, e também fica mais difícil de você conferir o que você fez, né? Então assim, no começo, sempre tentem escrever um pouco a mais para ter certeza que o raciocínio está certo, tá? Porque realmente depois que você acostuma, você começa a escrever menos, né? Mas no começo precisa deixar claro que você sabe o que está acontecendo, né? Tudo bem? Tá. Eu vou tentar copiar para ver agora peraí, não, isso aqui é próximo. Não, isso aqui é a última já, né? Então, vou tentar ver se dá para copiar o PDF agora. Na próxima página do PDF estava isso aqui, né? Como é que a gente calcula? Porque a gente viu antes, a gente tinha mais ou menos visto por cima como é que fazia a derivada do xn, né? Para n natural. Tá? Só que, na verdade, você pode fazer isso para todo alfa usando a exponencial, tá? Então, a exponencial a gente faz isso mais tarde ainda, tá? Mas aí a gente já assume, né, a gente já está assumindo que e de x, a derivada, é e de x, né? Tá. Então, com isso você consegue derivar qualquer x alfa para alfa diferente de zero. Então, x alfa', ele é e elevado a ln de x menos alfa, né? Que é a mesma coisa, tá? Só lembrando, né, que x é igual a e elevado a ln de x, né? Então, x elevado a alfa é e elevado a ln de x elevado a alfa. Agora, quando você está elevando duas vezes, isso é igual ao produto. Então, fica e elevado a ln de x vezes alfa, né? Tá? Vai ficar assim. Tá, então é o que a gente faz aqui. Então, agora você coloca como uma composta, o f de x vai ser o e de x, e o g de x vai ser ln de x alfa, tá? Que é o que está aqui dentro, né? Então, pela regra da cadeia, isso aqui vai ser f' de g de x vezes g' de x. O f' vai ser e de ln de alfa, ln de x vezes alfa, né? E o g' de x vai ser 1 sobre x vezes alfa, tá certo? Que aqui é o ln de, o alfa é constante aqui. Tá, então aqui fica, agora e elevado a ln de x vezes alfa é o x alfa, aqui tem 1 sobre x, e aqui tem o alfa, agora o x é x a menos 1, né? Põe o alfa na frente. E aqui a base é igual, então vai ficar alfa menos 1. Tá? Então você tem que x alfa elevado, x alfa, a derivada dele é alfa, x alfa menos 1, desde que o alfa seja diferente de zero. Tá? Agora, e aí você tem essa conta que a gente fez antes, né? Que a x', ele é ax vezes ln de a. Tá? Que é só usar essas compostas aqui, né? Tá, então, tendo a composta, a gente consegue já fazer a derivação de bem mais coisa, né? Tá. Alguma dúvida aqui? Então, com isso Professor, daqui... Oi, professor, fala. na aula passada eu não pude participar. O senhor provou a derivada? Não sei se eu provou a derivada do Enax, porque sempre fiquei curioso para saber. Não, eu não fiz ainda. Eu vou fazer isso. Quer dizer, dependendo, dá pra... Não, acho que hoje não dá tempo. Eu faço na sexta-feira. Tá? Beleza. Porque, assim, o problema é que a gente vai ter que... por enquanto, a gente só definiu o E, né? Tá certo? Uhum. E a gente definiu o E de forma discreta, tá? Porque a gente só definiu o E usando os naturais, né?
Então, qual que é o próximo passo, né? Você tem que definir o E usando os reais, um limite contínuo, né? Usando os reais. E aí, depois, com isso, você consegue escrever qual que é a derivada, o limite da derivada. Tá? Então, isso Ok. eu já tenho o PDF, eu mando depois do final da aula, tá? Aí, quem quiser dar uma olhada já pode ir olhando, mas aí eu faço isso na sexta-feira, tá bom? Tá, deixa eu só copiar aqui a próxima página, porque aí a gente já consegue derivar mais coisa agora. Tá, peraí, só aqui. Tá. Então, que seria a função, derivação de função inversa. Aqui só tem uma restrição, tá? O que a gente está fazendo aqui, né? A gente está assumindo que a função já é derivável, a função inversa, tá? Então, para provar que a função inversa é inversível, quer dizer, que a função inversa é derivável, você usa o teorema da função inversa que a gente não vai provar, tá? Então, a gente só vai assumir que a função existe, tá bom? Mas, senão, teria que fazer mais conta aqui, mas eu acho que geralmente não é feito, então eu não vou fazer também, tá? Mas, então, a ideia é assim, se eu sei a derivada da função, como é que eu faço a derivada da função inversa, né? Então, sempre a conta vai ser colocar para usar a regra da cadeia, você põe a função que você quer saber a derivada do lado de dentro. Tá? Então, f bola f', f a menos 1. Então, como é a função inversa, isso aqui dá a identidade, né? Então, vai dar x, quando você deriva x, dá 1. Tá? Então, esse 1 aparece esse 1 que está aqui aparece isso aqui, deixa eu usar outra cor aqui. Tá? Isso aqui é x'. Tá? Então, o f' de f menos 1 de x vezes f de x, então com isso a gente vai ter isso aqui, tá? Então, se a função for derivável, tá? Que a gente não vai verificar, então a gente está assumindo que ela é derivável já. Então, f a menos 1 de x, f a menos 1' de x, é 1 sobre f' de f a menos 1 de x. Tá? É só usar a regra da cadeia. Tudo bem? Tá, então aqui, com isso a gente consegue verificar já a derivada, né? Por exemplo, do ln de x, que a gente já fez usando de outro jeito, mas a gente fez? Não. A gente não fez porque não dá para fazer, tá? Não, isso só dá para fazer depois que define e de x, tá? Mas, assim, supondo que e de x a gente já sabe, né? Então, que e de x' igual a e de x, então, o x, ele é e elevado a ln de x, né? Então, ln de x é a função inversa, então, pelo que se escreveu aqui, aqui, a ln de x' vai ser 1 sobre f' de f a menos 1 de x. Então, f' de e de x é e de x, então é e de ln de x, que é 1 sobre x. Tá? Então, a derivada dá isso aqui, é só aplicar a fórmula. Ficou clara a aplicação da fórmula aqui? Então, porque é só isso aqui, né? F de x é e de x, f é menos 1 de x, então f' de f a menos 1 de x, então f' é o próprio, esse aqui é f' de ln de x, né? Só que o f', no caso, é e, né? Então vai ficar, isso aqui dá e de ln de x. E o ln de x é x. Tá, então aqui vai dar, então isso daqui dá isso aqui por causa dessa conta aqui, né? Tá? E aí aqui é 1 sobre, então vai ficar 1 sobre x. Tá? Agora aqui tem também o arco seno, né? Então aqui só tem que tomar um cuidado com o seguinte, a função seno, como eu tinha comentado na outra aula, ela não é mais injetora, né? Tá? Então, para fazer conta com a função, para inverter, você fixa intervalo onde ela é realmente uma objeção, tá? Então, você vai pegar entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? Então, aqui é menos π sobre 2.
e aqui é π sobre 2. Tá? Então, se você pegar o seno de x saindo de menos π sobre 2 e indo para até π sobre 2, indo para menos 1, 1, isso aqui é uma objeção. Tá? Então, como é uma objeção, eu posso escrever a função inversa, que vai ser o arco seno. Tá? Então, o arco seno ele vai sair do contradomínio do seno, né? E ir no domínio do seno, tá? Mas aí é o domínio restrito para você poder falar em função inversa. Tá? Então, ele vai sair de menos 1, 1 até menos π sobre 2, π sobre 2. Tá? E aqui, uma coisa importante é que o cosseno, nesse intervalo, ele é sempre maior ou igual a zero. Tá? E é o que a gente vai usar aqui. Tá? Então, o arco seno, usando essa formulinha aqui, é 1 sobre a derivada do seno, que é cosseno, calculado em f-1, que é o arco seno. Então, o arco seno de x, a derivada é 1 sobre cosseno do arco seno de x. Tá? Agora, para a gente conseguir escrever isso aqui de forma um pouco melhor, a gente vai pegar e escrever o cosseno. O cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x, né? Então, eu tenho aqui o módulo do cosseno de x, ele é a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Né? Só lembrando que, assim, a raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo dele. Tá? Agora, o que acontece? O cosseno, nesse intervalo aqui, ele é positivo. Então, o módulo cosseno nesse intervalo é cosseno. Tá? Então, por isso que aqui vai ficar positivo. Então, o cosseno do arco seno vai ser a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x, onde x, no caso, é o arco seno. Então, vai ficar, substituindo x por arco seno, vai ficar 1 menos seno ao quadrado do arco seno de x. Tá? Agora, o seno do arco seno é x, então vai ficar x ao quadrado aqui. Tá? Então, no final das contas, a gente vai ter essa conta por causa disso. Tá? Então, isso aqui é x ao quadrado. Né? Então, vai dar... Então, a derivada do arco seno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Há alguma dúvida aqui? Tá, então agora falta... Tem mais uma aqui para fazer? Tá, da mesma forma, você pode definir o arco cosseno. Tá? O arco cosseno, só talvez eu acho que comentei na outra aula, mas só para deixar claro também aqui. O arco cosseno, o domínio dele é diferente. Tá? Porque você tem que procurar onde a função é injetora, né? Tá? Então, o que a gente geralmente, quer dizer, o que a gente usa para chamar arco cosseno, a gente pega a inversa em relação aqui, né? Aqui é o π, né? Então, o cosseno, ele vai de, deixa eu escrever o cosseno. Cosseno de x, ele vai de 0 até π para menos 1. Tá, aí você vê que a função a função aqui, o que você pega nesse intervalo que é diferente do arco do seno, né? O seno você trabalha com intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, e o intervalo que a gente usa para cosseno é entre 0 e π. Tá? Porque daí você tem uma objeção aqui. Tá? Você poderia pegar outro intervalo que fosse objeção, mas o padrão é você chamar o cosseno, quer dizer, pegar o arco cosseno em cima desse intervalo. Tá? Então, o arco cosseno, ele vai de menos 1, 1 em 0π. Tá? Ô, professor, Sim. tira uma dúvida. Tem como visualizar isso num triângulo, tipo, essa notação final? Porque, sei lá, me parece alguma coisa tipo hipotenusa sobre algum dos catetos. Não sei o resultado final. Se fosse um Esse daqui? triângulo. O resultado final do arco seno. Do arco Isso, seno? Esse aqui? isso.
Não sei. Eu não tenho certeza, eu nunca parei para pensar o que que seria. Quer dizer, a conta dá isso aqui, né? Agora, Uhum. eu não tenho certeza não, se dá. Não me parece que isso aqui é um triângulo. Ah, tá, Não, não, há porque é uma um sobre, razão, uma dá razão. um sobre tá, esse aqui dá, não tenho certeza o que que é isso não. Tá? Ah, Tá, então, agora, por exemplo, se você derivar o cosseno, ele vai aparecer um sinal diferente aqui, tá? Mas aí tem que tomar cuidado só com isso, né, que a gente usa. Só que acontece, onde é que a gente vai usar porque se vocês olharem no livro depois, mas pra gente tem a tabela de integrais, né? A tabela de integrais, ela só aparece o arco seno, tá? Porque o que acontece? Na hora de você fazer a mudança de quer dizer, você usa na verdade para fazer o contrário, né? Você vai integrar isso aqui, tá certo? Aí você então, geralmente você usa o seno, tá? Você poderia usar o cosseno também, mas como já funciona com seno, então você fixa e usa o seno mesmo, tá? Então por isso na tabela de integrais você só acha o arco seno, você não acha o arco cosseno, tá? Tá. Então, deixa eu passar para o próximo aqui, próximo PDF, que é com a tangente agora. Pronto, deixa eu copiar aqui. Isso aqui tá meio pequeno, então deixa eu aumentar um pouquinho. Não, peraí. Aqui, tá, pronto. Tá. Então, a primeira coisa que a gente vai dando é isso aqui, né, que a gente já viu, né? Tangente de x, a derivada é secante ao quadrado de x, e a secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x, tá? Porque a gente precisa, o arco tangente vai aparecer secante, só que a gente precisa escrever tudo em função de tangente, né? Para poder calcular para voltar para o x, né, basicamente. Tá? Então, o 1 mais tangente ao quadrado de x, ele é cosseno ao quadrado de x, mais sobre cosseno ao quadrado de x, que dá 1, né, mais seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, aí você junta o denominador, fica cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, que é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é a secante quadrado, tá? Então, essa relação aqui, né, sai daqui, tá? Então, você começa com 1 mais tangente ao quadrado e vê que dá secante. Agora, a tangente de linha de x a gente fez, né? É só você deriva seno sobre cosseno e sai isso daqui, tá? Bom, então agora vamos ver. F de x, tangente de x, a função inversa é o arco tangente, tá? Então aqui tem que ver também como é que é a função arco tangente. A gente tem que pegar a tangente também no intervalo e ela faz a tangente faz alguma coisa assim, né? Seria a tangente de. Então a função inversa, ela sai do menos infinito mais infinito e vai no menos π sobre 2, né? Que são esses dois intervalos. Então agora, usando aquela fórmula da tabelinha, né? A derivada do arco tangente é 1 sobre a derivada da tangente, que é secante ao quadrado, calculado na função inversa, que é arco tangente de x. Tá? Agora, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado do arco tangente, né? Agora, a tangente do arco tangente é x, então vai ficar 1 mais x quadrado. Tá? Então, eu tenho por isso que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Aqui, isso também é o que aparece na tabela de derivação. Tá? Na verdade, acho que ele aparece na tabela de primitivas, né? Porque a gente chama de uma função é primitiva quando ela é a derivada dela da função. Tá? Então, se você procurar, tá na tabela de primitivas, né? Que x alfa mais 1 sobre alfa mais 1 é a primitiva
de x-alfa, né? Tá? Aí também está aqui a primitiva, então, a primitiva de 1 mais 1 sobre 1 mais x quadrado é o arco tangente, né? Então, porque a derivada do arco tangente é 1 mais x quadrado e assim vai, tá? Então, só que aí isso aqui geralmente você vai encontrar na tabela de primitivas, que está mais para frente no livro, tá? Bom, e agora tem tá, essa aqui é só a regra da cadeia, acho que a gente já fez algumas contas mais complicadas, então acho que não precisa fazer essa aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi feito hoje? Tá? Então, ó, assim, a gente já viu agora a soma, derivação de soma, menos, né? Acho que é claro, o produto, divisão e composta, né? Tá certo? Então, com isso daqui a gente já consegue fazer coisas bem mais complexas do que a gente fazia antes, tá? Então, assim, tirando as derivações de tabela, o resto a gente só usa as propriedades, tá? Então a gente não vai ficar, para derivação a gente não usa epsilons e deltas, tá? Só usou para provar as propriedades. Aliás, a gente não provou nem para as propriedades. A propriedade a gente só usa a definição para as propriedades de limite mesmo, tá? Bom, então agora vamos. Opa, peraí. Agora, para provar a derivada de x, a gente ainda usa, vai ter que fazer a limite, né? Depois a gente assume por tabela também, né? Tá. Então, deixa eu só ver aqui. Tá. Então, vamos pegar um exemplo aqui de alguma coisa aqui. Tá, então assim, essa aqui é uma composta, tá certo? Se eu quisesse não usar composta, eu poderia abrir isso aqui, né, usando o binômio de Newton e ficar o dia inteiro fazendo a conta, né? Tá, então, bom, isso aqui ainda dá para fazer em alguns minutos, né, mas aí, quer dizer, se você colocar um troço aqui enorme, né, por exemplo, assim, né, aí vai ficar muito tempo fazendo, né, a conta. Tá? Professor, Oi. a gente está estudando a derivada da composta. No Aham. caso, é uma função dentro da outra e também a potenciação também é composta, é isso? Isso aqui é uma composta também, tá? Tá, Então, obrigado. então, aí só tem que tomar cuidado com o seguinte, isso aqui é tipo polinomial, né? Tá? Porque isso aqui é u elevado a 280, né? Se você chamar isso aqui de u, tá? Então, a derivada disso é um polinômio, tá? Então tem que tomar só cuidado com isso, que às vezes a pessoa começa a misturar derivação de polinômio com derivação de, de potência, né? Tá? Então, isso aqui é tipo polinômio ainda. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar o quê? U vai ficar 280, que é a derivada de U 280 é U 280 é, 279, né? Vezes o linha. Tá? Tá? E aí isso aqui fica então 280. O U é só isso aqui, né? Então é x a 100 mais 2x 279 vezes o linha, que é. Então agora você deriva o linha, vai ficar quanto? Vai ficar 100 x a 99, que é a derivada da soma, né? Mais a derivada de 2x é 2. Tá? Então a derivada dessa daqui fica assim. Por exemplo, então, se eu não usasse a regra da cadeia, a única opção que eu teria aqui é abrir esse polinômio, né? Tá? Aí ia dar uma conta horrível, né? Tá certo? Tá. Tá, então só para outra fazer, para a gente ver outra aqui.
Como é que a gente calcula a derivada de x elevado a x? X vezes x, x elevado a x menos 1. Como? Perdão. X vezes x elevado a x menos Então, a ideia é escrever com e, né? Então, isso aqui é e elevado a quanto? ln de De x x. vezes x. Vezes Isso. isso. Tá? Então, você deriva essa aqui. Tá? Então, essa daqui não é polinômio, né? Ela é exponencial, tá? Mas aí, para facilitar, acho que é mais fácil você escrever, fazer aparecer o e primeiro, depois faz a conta, né? Então, agora isso aqui vai dar quanto? Vai ficar o e do que está dentro, né? Tá, vamos dar um nome aqui para ficar mais fácil, talvez, né? Porque a gente está começando a fazer isso agora. Tá, então, a ideia é assim, eu acho que eu não sei se alguém perguntou. Isso, é nessa aula que a gente começou, tá? Então, assim, eu estou provando os teoremas, mas não precisa saber a demonstração, precisa só, só saber aplicar as fórmulas, tá? Então, a ideia é que agora a gente já tem as fórmulas, então a gente vai fazer um pouco de conta, tá? O que fica faltando para que a gente vai fazer na próxima aula é ver como é que deriva o e de x, tá? Então, aí a gente faz e depois também não precisa lembrar depois como é que foi feita a demonstração disso, né? Então, aqui vai ficar a derivada de e de u é e a u, né? E aí, como é uma composta, fica a u' aqui, né? Tá certo? Bom, e agora isso aqui fica como? Então, é e elevado a ln de x. Então, isso aqui vai voltar a x, né? Tá? Isso daqui ainda é e a x, né? X a x. Agora, quanto que é a Uhum. derivada de u? É 1 sobre x, né? Isso é um produto agora, né? Então, fica 1 sobre Isso. x vezes x Vezes x. mais ln de x ln de x vezes 1. vezes 1. Isso. Isso. Então, agora só limpando a conta aqui, fica x elevado a x vezes 1 mais ln de x. Tá tudo bem para todo mundo isso aqui? Tá? Então, assim, tentem sempre separar para identificar melhor qual que é a operação que tem que ser feita, né? Aí você vai aplicando só. Então, no caso, você tem x elevado a x, então necessariamente vai ser uma exponencial, então você se escreve aqui, né? O x é e elevado a ln de x, aí você multiplica, né? Porque vão ficar duas potências, né? Elevado duas vezes. Tá? E aí o e elevado a u, a derivada dele é elevado a u, mas aí é uma composta, então vai ficar e elevado a u vezes u', né? Aí vai ficar x vezes x, que é o elevado a u, né? Vezes a derivada de u', que então vai ficar, é um produto, então é derivado do primeiro, que é 1 sobre x, vezes o segundo, mais o primeiro, que é ln de x, vezes a derivada do segundo, que é 1. Então aí vai dar, simplificando aqui, vai sobrar só, dentro do parênteses, sobra 1 mais ln de x. Tá, então agora a gente tem acho que tem todas as ferramentas, tirando a demonstração de e de x, né? Então, a gente faz isso na próxima aula e agora, terminando a aula, eu já mando o PDF, então. Tudo bem? Bom, aliás, terminando, né? Que já terminou, né? Já deu horário. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá, então deixa eu parar de dividir a tela e também... Peraí. Parar de gravar aqui.